cada célula do bem na terra, cada abrigo de acolhimento é um ponto de luz, porque é um sirineu, não é? O sirineu personificado naquele homem de Cirene que é o Senhor Jesus na sua trajetória ao Calvário, ele se reproduz sempre em que o coração abre-se para agasalhar outros irmãos. E cada instituição na terra, com compromisso no bem, é um ponto de acolhimento a almas aflitas. Podemos imaginar o número daqueles que está aqui agora, agradecidos, né, que vieram nesta tarde de alguma forma confraternizar, e a felicidade que é 84 anos, uma célula onde o objetivo maior da libertação do espírito foi o que moveu. Na tarde de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a Boa Nova. E nós recolhemos o material para refletir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pegou 4 itens como pilares sobre os quais ele ia edificar a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, que são justamente os 4 primeiros capítulos. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, muitas moradas na casa do Pai, há muitas moradas na casa do Pai, e ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Os textos são vastos que nós poderíamos pegar para a abordagem do tema Boa Nova. Mas nós preferimos partir do Evangelho. Por quê? Porque nesse primeiro item, não vim destruir a lei nem os profetas, nós vamos já compreender que a Boa Nova é a boa notícia do reino, que Jesus é mensageiro na terra, não é? Mas ele não é um mensageiro qualquer. Ele não é aquele que elaborou-se na terra, que sofreu na terra, que educou-se na terra e depois vem nos dar notícias. Ao contrário, Jesus é um dos engenheiros siderais que teve a oportunidade bendita, na condição de espírito puro, junto com outros amigos da sua comunidade, organizar o educandário terra para que espíritos iguais a nós pudéssemos amadurecer, aprender e traçar a trajetória de libertação. Então, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, para falar de Boa Nova, não podemos deixar de pegar essa referência também. No capítulo 1 do A Caminho da Luz, a comunidade de espíritos puros, nós vamos ver que a Terra, essa comunidade que dirige o nosso sistema solar, ela se reuniu em torno da Terra, Emmanuel diz aqui nesse capítulo 1, primeiro para a formação do orbe terrestre. É quando a bola de fogo incandescente, né, se desliga da nebulosa solar para dar origem a um novo mundo. E a segunda vez para decidir a vinda do Cristo planetário. Então, hoje, estudando a doutrina espírita, nós sabemos que Jesus é governador da Terra já há aproximadamente 5 bilhões de anos. É muito tempo, não é? E quando ele, no seu evangelho, ele diz que não veio derrogar a lei nem os profetas, na realidade é porque ele está cumprindo um planejamento de esclarecimento e libertação para o espírito que estagia na Terra. Para nós espíritos, no nosso nível de imperfeição, a Terra é um hospital. Aliás, a Terra é como se fosse um hotel-hospital. Estamos, né? Nesta condição. É como se fosse também um educandário lar. E Jesus, ele para nós, ele é o governador da terra. Mas para nós, ele é guia e modelo. Sempre que nós vamos falar, não vamos parar na condição de governador da terra. Não podemos esquecer que ele é referencial para a nossa evolução. E nós estávamos refletindo. Emmanuel tem uma página que nos ajuda a refletir. Eu não vou ler, mas vou deixar também como referência, se alguém quiser depois ler em casa. No Vinha de Luz, no capítulo 174, ele tem uma mensagem cujo título é Plataforma do Mestre. Então, como nós já falamos que Jesus é um engenheiro sideral, que ele é governador da terra e que ele é nosso guia e modelo, é importante nos lembrarmos da sua plataforma, não é? Para a sua missão em relação à terra perante o Pai. Nós vamos ver que ao longo dos séculos, muitos poderosos na terra elaboraram plataformas com o objetivo de mandar, de dominar, de subjugar, né? Tudo pautando no poder temporal.
Então, os homens do mundo, quando elaboram as suas plataformas de governo, têm por objetivo dominar. Porque eles querem ser referência que os outros sigam-no, não é? Nós vamos encontrar isso, fica muito evidente lá em Roma. A plataforma de César para o seu império chegou a tal ponto que ele mandou cunhar moedas com a sua esfinge, né? As cidades dominadas por Roma, estátuas de César eram colocadas para que ele fosse adorado. Mas nós vamos encontrar com Jesus um outro tipo de plataforma. Enquanto os poderosos do mundo elaboraram na sua plataforma um roteiro de mando, de subjugo, de poder, de subserviência ao outro, nós vamos encontrar na plataforma do Cristo um outro nível de proposta, não é? A plataforma do Cristo é a da libertação do irmão, é a da edificação do homem novo, a trajetória de felicidade. Então, enquanto César e os poderosos do mundo vêm falar de si mesmos, impondo-se como referência, Jesus, com a sua plataforma de governador, mas de guia e modelo, ele fala do Pai e de cada um de nós, da edificação do reino dos céus em nós. E se faz referência: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, todo o evangelho do Cristo, toda a boa nova, e nós sempre lembramos, ele é o mensageiro. A boa nova é de Deus, mas como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Jesus não é Deus, mas ele é aquele que tem uma perfeita intimidade com o Pai. Então ele tem autoridade para que nós possamos dizer que é o evangelho do Cristo. Mas a boa nova em si é a boa nova do Pai, é a boa nova de Deus, que chega para todos os espíritos em todos os planos de evolução onde se encontrem no universo, dentro e fora do nosso sistema solar. Então nós vamos observar que nessa proposta na condição de Messias, não é? Na condição de Messias, ainda refletindo, eu não vim destruir a lei nem os profetas, nós vamos nos lembrar que os judeus, a época em que Jesus veste um corpo de carne na terra, sua única encarnação na terra, os judeus estavam aguardando o Messias já profetizado por Isaías e outros profetas. E eles estavam no subjugo de Roma. Então eles idealizavam a chegada de um Messias libertador do povo judeu. A libertação de Israel seria a grande tarefa do Messias. Então eles tinham a compreensão de Deus, um Senhor dos exércitos. Então eles aguardavam um Messias guerreiro, que viesse impor também determinadas situações de jugo a Roma, para que a Palestina, para que os judeus fossem libertados, não é? E Jesus não vem nessa postura de guerreiro. Jesus, ele vem na postura de um cordeiro que seria imolado. E é rechaçado, ele não é aceito, porque ele vem na condição de um pacificador, não é? Na condição de pacificador, na sua plataforma, a sua tropa de elite também tem que ser de pacificadores. E nós vamos amadurecendo com todos os ensinamentos de Jesus, toda a proposta de renovação para o homem velho, para que esse reino dos céus aconteça, para que nós possamos nos sentir em paz conosco mesmo. Nós vamos observando que a trajetória daqueles que aceitam o chamado e seguem com Cristo é de desarmamento interior. Nós vamos compreendendo ainda com a mensagem do Cristo, a Terra vive nessa luta social, nessa luta constante, gostei, obrigada, né? Nessa luta permanente, porque os egos querem domínio. E nós vamos observando que para lutar com Cristo, nós precisamos lutar o bom combate. Como falamos no início,
A tropa de elite dele é de pacificadores. Ele deixa isso bem claro nas bem-aventuranças, não é? Que os pacificadores herdarão a terra. Então, era tudo que o judeu não queria. O judeu queria luta, queria guerra, queria disputa de poder material também. E vamos encontrar esse Messias totalmente inserido numa comunhão de renúncia, de devotamento, de abnegação, de entrega ao Pai, para nos deixar o exemplo, não é? E nessa proposta de pacificação nós vamos observando que a verdadeira paz não é a ausência de guerra. Quando Jesus esteve entre nós, a sociedade estava em determinados níveis de guerra. Mas Jesus esteve entre nós e continua entre nós. Então nós vamos compreendendo que a verdadeira paz não é a ausência de guerra, é a presença de Deus. E com a chegada dele, ele se faz pão, não é? E se oferece holocausto para que nós saibamos qual deve ser o nosso roteiro. Joana de Ângeles, ela nos diz que na tarefa do bem, iniciar a tarefa é fácil. Porque nós ficamos envolvidos pelo entusiasmo de uma atividade no bem, de uma tarefa. Dar continuidade a qualquer proposta no bem requer muita dificuldade e superação constante. No entanto, a conclusão de qualquer objetivo, de qualquer planejamento no bem, na terra, exige crucificação. Porque foi esse o roteiro que ele testemunhou para nós. Nós vamos observando ainda que o mundo onde que Jesus surgiu era um mundo não muito diferente desse que nós vivemos hoje. O mundo em que Jesus esteve encarnado, olha só, a filosofia de Roma era de domínio e imperialismo. Alguma coisa semelhante com hoje? Tudo, não é? Domínio e imperialismo. Cada um quer ser o maior, o melhor a dar as cartas. A filosofia de Jesus era o oposto. A libertação pelo amor. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Depois nós vamos encontrar o fanatismo religioso do povo judeu. Fidelidade a Moisés em detrimento ao decálogo, que é a lei de Deus. E quantas vezes nós encontramos na sociedade que compomos, companheiros que acham assim, se não for da minha religião, não tem salvação. Então, a semelhança está aí, não é? Já Jesus vem com a lucidez do Espírito puro. Enquanto de um lado está o fanatismo religioso, Jesus vem com a lucidez do Espírito puro. E na condição de Espírito puro, quando o moço rico chega próximo a ele e fala assim, bom e amado mestre. E ele diz, por que me chamais bom? Bom, somente o Pai Celestial é. Sem querer purpurina, sem querer brilho, sem querer reverência. Ele não solicitou isso. E na hora em que foi reverenciado, ele teve a sobriedade de entre o mundo e ele deixar um animal. Que é justamente no domingo de Ramos, quando ele vai entrar em Jerusalém, e as pessoas colocam um tapete vermelho e acenam com ramos. E antes de entrar em Jerusalém, ele já tinha pedido que fossem pegar o burrinho. Então, entre o brilho do mundo, entre o degrau do mundo e ele, estava um animal. Nós vamos também observar a política dos fariseus. Isso na época que Jesus vem aqui, não é? A política dos fariseus. Hipocrisia. E é o próprio Jesus que deixa isso bem claro, não para depreciar o comportamento dos outros, mas para deixar como referência de alerta para nós, aqueles que se predispusessem a segui-lo. Sepulcro caiado por fora, por dentro ave de rapina. Porque esse é o trabalho da Boa Nova, fazer essa higienização psíquica, emocional e espiritual na terra. Faça o que eu mando e não faço o que eu faço. Hoje em dia ainda tem domínio assim, não é? Mas com Jesus, a política do Cristo é a política de Deus.
O que quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja servo dos vossos servos. E exemplificou. Porque naquela noite, antes da ceia, quando ele cinge o avental de escravo e vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala: não, Senhor, não permito que lave os meus pés. E Jesus deixa claro: se não permitir que te lave os pés, não terás parte comigo. Porque ele estava exemplificando a conduta de servo perante o Pai. Então ele cingiu-se de escravo. Aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja servo do vosso servo. E nós somos os servos. E ele vem nos servir em nome do Pai. O que Jesus quando ele diz, aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, ele está querendo justamente o seguinte: olha, o reino dos céus não é um lugar cronologicamente fechado, ali, né? Não é um espaço reduzido onde todo mundo tem que ficar ali. Olha, o primeiro no reino dos céus, cada um de nós carrega consigo o reino dos céus. Então, no nosso reino dos céus, não haverá outro. Somos nós somos individualidade espiritual. E não devemos nem temos porquê nos comparar com o reino do céu do outro, porque todo o reino do céu parte do mesmo princípio: fidelidade ao Pai e cumprimento da lei de amor. Então não existe um reino do céu mais belo do que outro, mais amplo, mais confortável do que outro. O reino do céu é o estado de paz interior que está ao alcance de cada um de nós. E ele finaliza a sua mensagem justamente dando o exemplo que nós falamos, não é? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Qual é essa cruz? É esse traçado de vivências, de escolha, onde chegaremos à nossa libertação, não é? Essa nossa cruz, tomar a cruz e seguir, aquela cruz que Jesus colocou sobre os ombros, aqueles dois madeiros, tem duas insígnias: o egoísmo e o orgulho da humanidade que ele veio libertar. Aquela cruz que o Cristo carregou não era a cruz dele, porque ele não tinha mais nem egoísmo nem orgulho. Na realidade, aquele madeiro simboliza o orgulho e o egoísmo da humanidade que ele veio libertar. Então, a nossa cruz é composta pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. E nos cabe a nós tomar a nossa cruz e segui-lo. Porque nesta caminhada com Cristo, o egoísmo deixa de ser egoísmo e o orgulho deixa de ser orgulho. O egoísmo só entende uma linguagem, a do amor. E o orgulho só entende uma linguagem, a da humildade. Então, se tomar a nossa cruz e seguir com Cristo, é aprender a amar e nos humildar. Por isso que ele também nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Durante muito tempo nós achávamos que era bem-aventurado aquele que era pobre, paupérrimo, que não tinha onde morar, nem o que comer, nem o que vestir. Jesus não veio pregar reino da mendicância. Nós somos herdeiros da luz, nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós vamos encontrar pessoas que se vestem impecavelmente, têm uma conta bancária recheada, vivem socialmente no conforto e têm humildade. E vamos encontrar criaturas que estão estagiando na mendicância material e são soberbos, orgulhosos, prepotentes e egoístas. Então, bem-aventurados os pobres de espírito significam bem-aventurados os humildes. Porque ele não falou da pobreza material. Ele falou da pobreza de espírito. E ainda há um tempo confundíamos dizendo: ih, fulano é um pobre de espírito, não tem iniciativa. Deturpando. Durante muito tempo ainda deturpamos essa bem-aventurança. Quando queríamos dizer que uma pessoa não tinha iniciativa, não tinha criatividade, não tinha esforço, nós dizíamos: ih, fulano é um pobre de espírito.
ainda colocávamos assim, não é? O nosso egoísmo deformando a mensagem do Cristo. Porque verdadeiramente ser pobre de espírito é estar recolhendo onde o ladrão não rouba, está reunindo valores onde o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. Então, o verdadeiro pobre de espírito é aquele que ajoelha-se diante do Pai, porque a sua verdadeira riqueza é cumprir os deveres, atendendo o chamado e fazendo a vontade do Pai. E é um grande desafio para nós, ainda orgulhosos que somos, não é? Permitir que a nossa vontade se deixe guiar pela vontade do Pai. Esse é o passaporte para acessarmos o reino dos céus. E nós vamos encontrar, através da literatura mediúnica, especialmente na literatura mediúnica passada pelo filtro moral do Chico Xavier, na obra Paulo e Estevão, não é? Nós vamos encontrar Gesiel sofrendo aquelas situações na casa do caminho, na condição de Estevão, Paulo humilhando a ele ferozmente, e Gesiel, ele diz assim, a princípio Paulo pergunta, Saulo, que ainda era Saulo, quem era esse Cristo? Porque quando ele chega à casa do caminho, com um amigo, para visitar um familiar do seu amigo, e descobre todo o trabalho de solidariedade e fraternidade naquela instituição, ele deve ter ficado impactado. Mas o orgulho do doutor da lei não se permitiu a ele render. E quando Estevão começa a falar de Jesus, com a eloquência do verdadeiro servo, aquilo inquietou. E ele entra numa querela e indaga do Estevão. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Porque quando ele se refere a Jesus como carpinteiro, é de forma pejorativa, depreciativa, porque ele era um doutor da lei, né? E Gesiel, Estevão, responde, ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade não ficaria sem abrigo. E mais adiante ele começa a intimidar, ele tenta intimidar Estevão. Ele tenta não só intimidar, ameaçar Estevão. E Estevão vira para ele e fala assim, amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. E ele dá o testemunho de fidelidade. Estevão, o pobre de espírito, vazio de orgulho e egoísmo e preenchido do amor libertador do Pai. Essa situação dele com Paulo, vale a pena, quem nunca leu a obra Paulo e Estevão, comece a ler. E quem já leu, se dê de presente, leia no mínimo uma vez por ano. Que bom, tá vendo? Olha, o Chico narra, não é? Eu digo narra porque ele falou lá atrás, mas ele carrega isso com ele. O Chico narra que quando ele estava recebendo Paulo e Estevão, Emmanuel desdobrava ele e ele entrava na psicosfera do cenário da história. E quando ele conclui a obra, ele ajoelha-se no chãozinho onde ele recebia a psicografia em lágrimas. Então, são informações que a gente não pode esquecer. Porque olha, quando alguém pega um vídeo mundano, uma revista mundana, mundano aqui eu não estou falando de informações do mundo simplesmente, mas aquelas que excitam em nós as paixões do mundo. À nossa volta, vem aqueles que se assemelham àquelas informações. Mas quando nós pegamos o Evangelho do Cristo, um livro edificante para ler, a assistência espiritual é nobilíssima. Um livro como Paulo e Estevão, olha, Paulo e Estevão, Boa Nova e Jesus no Lar. Atualmente na Terra nós estamos sofrendo uma compressão muito grande de energias
como se tivessem medindo forças. Porque é o homem velho que ainda está em nós, com o homem novo que nos convida à libertação. E sobre nós tem 2 vezes mais a população encarnada de espíritos, naquele sofrimento, uns querendo reencarnar e sem poder mais, outros sendo convidados a saírem do oásis terra, porque em relação ao mundo primitivo a terra é um oásis, não é? Então, socialmente nós sentimos a compressão, vibrações muito densas, uma egrégora muito pesada. Então, quando nós pegamos uma obra como essa para ler, nós fazemos higiene na nossa psicosfera. Nós, cristãos, que temos acesso à orientação do Consolador, que é a doutrina espírita, poderíamos nos dar um presente. O Evangelho sempre, todos os dias. Mas essas 3 obras, somando as obras de Kardec e todo o material de estudo, mas que deixássemos na nossa cabeceira, essas 3 obras: Jesus no Lar, Boa Nova e Paulo Estevão. Então, terminamos Jesus no Lar, começamos o Boa Nova. Terminamos o Boa Nova, começamos Paulo Estevão. Quem já leu, não é para consumir letras em papel no livro. É para simplesmente, a cada página lida, se permitir entrar na sintonia dos benfeitores. Para que nós possamos levar a nossa cruz de orgulho e egoísmo num processo de iluminação, educação e amor. Através da humildade e altruísmo. Então, nós vamos observando que a misericórdia divina, ela nos prepara. Jesus, ele preparou o roteiro dele para vir à Terra, né? Trazer as notícias do reino com toda uma pedagogia própria para nos envolver. No 2º capítulo, quando o Kardec foi elaborar, ele colocou: meu reino não é deste mundo. Já para nos mostrar que nós não somos deste mundo. Né? Quando Kardec escolheu esses 3, e ele ainda diz no prefácio do livro, que o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo não está pautado nos milagres de Jesus, das palavras que Jesus falou simplesmente. Está pautado não no Jesus histórico, mas sim na moral do Cristo. E aí ele pegou esses 3 pilares: não vim destruir a lei, nem os profetas. Então, explicando que ele manteve-se fiel a Deus. O povo de Roma queria um guerrilheiro. Na condição de governador, ele veio como pacificador. É ele, o engenheiro sideral, responsável pela terra. Não é? Depois do segundo capítulo: meu reino não é deste mundo. Se o reino do Cristo não é desse mundo, o nosso também não pode ser. Porque nós somos espíritos imortais iguais ao Cristo. E a proposta de Deus para nós é a mesma para com Cristo. A trajetória de iluminação do Cristo pode ser a nossa, se desejarmos. Temos o livre-arbítrio. Querendo ou não, o nosso determinismo é iluminarmos-nos. Agora, esse tempo vai demorar o que a nossa rebeldia pautar. Né? Porque se o reino dos céus é dentro de nós, o nosso inferno vai até onde nos arrastar a nossa rebeldia. O professor Hermógenes, de Yoga, ele dizia o seguinte: nós somos herdeiros do reino, mas a bruxa da ignorância tenta nos convencer de que somos eternos mendigos. E Jesus veio para dar testemunho de um reino de libertação e amor. No 3º capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, que é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Ele ainda diz que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele é o nosso guia e modelo, mas na condição de parte de uma comunidade de espíritos puros, também tem a responsabilidade junto ao nosso sistema solar. No 4º capítulo, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. É a lei da reencarnação. Então, são 4 pilares que, estudando, refletindo e meditando, nos auxiliarão a cada um de nós vencer a si mesmo. Quando nós vamos encontrar Jesus
na cruz, aliás, no julgamento diante de Pilatos, não é? E Pilatos tenta impor a ele o seu domínio. Jesus, muito claramente, ele diz que Pilatos não tem nenhuma autoridade sobre ele. Isso é mais uma prova de que o reino dele não era do mundo. Porque se o reino dele fosse do mundo, o César não tinha vez nenhuma com ele, não é? É justamente quando ele fala assim: você não teria poder sobre mim se meu pai não tivesse dado. Essa frase abre um momento para uma reflexão nossa. Quando Jesus diz assim a Pilatos: você não teria poderes sobre mim se não tivesse sido dado pelo alto. Porque na condição social da terra, Pilatos era uma autoridade. Jesus, ele nasceu, viveu e desencarnou judeu. Mas ele soube cumprir a fidelidade a Deus, respeitando a lei humana. Ele respeitou a lei humana. Mas em momento nenhum ele permitiu que esse respeito à lei humana distanciasse dele da fidelidade a Deus. Como é que nós vamos identificar o respeito à lei? É justamente ele não desrespeitou a autoridade de Pilatos. Ele não desrespeitou. No outro momento, quando ele diz: dai a César o que é de César, porque ele não era do mundo. Então ele não veio aqui para disputar nada. Se César, se Pilatos, se mais alguém queria ser o bambambam na terra, que fosse. Porque todos os poderes e poderosos da terra são transitórios. Todos aqueles que ostentaram o poder na terra passaram e estão esquecidos. E muitos, a grande maioria, quando lembrados, são lamentados. Esse poder de subjugo, aquele que sofreu subjugo, ele queria libertar-se. Então, quando lembra-se dos poderosos Gengis Khan, Átila e tantos outros que passou na Terra, a humanidade lembra deles, mas rechaçando a violência e as atitudes da plataforma de cada um deles, que essa plataforma levou. Mas Jesus, ele respeitou o poderoso da terra, mas ele não foi subserviente ao poderoso da terra. E isso fica claro quando ele vai tratar da divulgação da Boa Nova. Como falávamos antes, ele nasceu, viveu e morreu como judeu. Mas ele não agasalhou a corrupção do judaísmo. Né? O judeu dizia que dia de sábado não podia curar, não podia fazer isso, fazer aquilo. E ele atraía para si as criaturas necessitadas de carinho, de aconchego, de socorro e libertação. E nos dias de sábado, no templo, ele operou curas. E quando contestado, quando perseguido, ele convidava ao raciocínio. Qual de vós que tendo o animal que é parte do seu trabalho, de que dignifica o pão, esse animal caindo num buraco no dia de sábado, você vai deixar ele lá e só vai tirar no domingo? Ou você vai resgatar o seu animal naquele dia? Ah, claro. Pode. Pois é, mas olha, a senhora sabe, nós já fomos de alguma forma o adventista ontem. Porque se hoje somos cristãos, já passamos pelo judaísmo lá atrás, não é? Então Jesus vai mostrar para nós, olha, se o animal que cai no buraco e você sabe que ele é o seu instrumento de trabalho, você vai resgatar, por que não resgatar outro irmão que já está há 30, 20, 10 anos no subjugo da enfermidade e que pode ser liberto? Então, nós vamos encontrar esse Messias como o Salvador. E Salvador na condição de libertador. Não é? Ele vem nos libertar não do outro. Porque, em realidade, aquele que nos subjuga está subjugando a si mesmo. Porque cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Vocês querem ver? O mesmo livro Paulo e Estevão, quando nós vamos ler a jornada desse espírito Gesiel, ainda
quando ele é condenado como escravo e vai remar nas galés romanas. Porque aquele escravo, aquela criatura condenada a remar nas galés, era ser condenado à morte. Aqueles que remavam nas galés não levantavam-se dali para nada, até enfraquecer e morrer. Porque se bebiam alguma coisa de água, era ali. Tem filmes que mostram essa realidade, não é? Como era o sofrimento dos escravos acorrentados e remando nas galés. E quando Gesiel chega na galé para ser um daqueles que remaria, os companheiros estão reclamando, estão inquietos. E tem uma palavra que está aqui no livro. Meus irmãos, por que a revolta? Todo trabalho é de Deus. E senta-se na galé e rema de maneira dócil. Tudo bem, para a nossa rebeldia é demais. Mas é essa docilidade dele a sua carta de libertação, a carta de alforria. Porque quando entra naquela embarcação um patrício com a sua comitiva, e logo que eles começam a fazer parte daquele ambiente, percebe-se que o patrício, Sérgio Paulo, está contaminado com uma peste. E aí, o responsável pela galé tem que dar conta. E agora? Uma coisa é um escravo, está ali, você descartar o corpo moribundo. Mas outra coisa é uma autoridade de Roma, não é? Que tinha que ser cuidada. E ele, responsável pela galera, não queria colocar a mão na enfermidade do outro. E não ia deixar que qualquer um fizesse isso de uma forma desrespeitosa. Então, o que é que ele faz? Olha só. Pega Gesiel, o escravo dócil, que remava humildemente, com pobreza de espírito, e coloca ele para tomar conta da autoridade romana. E ele toma conta tão bem que Sérgio Paulo fica curado da peste. E lá não havia medicação contra a peste. Olha só. Olha a grandeza do espírito liberto do orgulho e do egoísmo. Porque o que nos intoxica é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. São químicas mortais absorvidas pelas nossas células. Então, Gesiel vai cuidar do Sérgio Paulo, e esse cuidado seria o quê? Com certeza colocar paninhos para segurar a febre, higienizar, dar uma aguinha fresca, não é? E uma fidelidade de oração interna num trabalho silencioso de cuidar. E Sérgio Paulo fica curado da peste. Mas tem um detalhe. Tão logo ele se cura, o Gesiel começa a ficar prostrado. Ele atraiu para si a enfermidade do outro, contaminou-se com a enfermidade do outro. E quando o responsável pela galé percebe isso, qual era a sentença? Jogá-lo ao mar, porque afinal de contas era só um escravo. Mas Sérgio Paulo, um homem bom, era romano, mas era um homem bom, se compadeceu do escravo contaminado. Porque na condição de autoridade romana, tão logo se curou, o escravo fez a parte dele, cuidar, não é? Se eu fiquei curado, foi um mérito dos meus deuses, porque os romanos eram politeístas. Então, se eu fiquei curado, o mérito dos meus deuses. Agora, ele contaminado, não sou eu quem vai cuidar. Joga, lança ele no mar, porque ele é um condenado de Roma. Ele estava ali sentenciado por Roma. Então era justo, joga ele no mar. E Sérgio Paulo, sensibilizado, porque só se sensibiliza no bem quem já está entrando na sintonia do bem,
liberta e fala para ele: no próximo porto você desce. Você vai descer sem que ninguém perceba. Dá algum dinheiro para ele, algumas moedas, e pede: só te peço uma coisa, muda o seu nome. Não permita que Roma identifique você como um condenado que eu libertei sem a autoridade dele. E ele fica jogado na praia. Ele é roubado, doente, moribundo, cansado, apresentando os sintomas da peste. É roubado, né? Mas a misericórdia divina faz com que a criatura deixe ele na casa dos caminheiros, que é justamente a casa do caminho. E lá, cuidado pelos discípulos do Cristo, ouvindo a boa nova, a boa notícia do reino, porque a boa notícia para o judeu era a chegada do Messias. Mas os judeus, sociedade dominante, não aceitaram Jesus como Messias. Então, para eles, não tinha boa nova, não tinha Messias. Mas os discípulos do Cristo cuidavam dos enfermos, dos excluídos, dos aleijados, dos dementados. E o elixir era a pregação da boa nova. E Gesiel toma conhecimento da mensagem do Cristo. E surpreende-se quando sabe que ele já foi crucificado, porque ele gostaria de conhecê-lo. Interessante, ele gostaria de conhecê-lo. E Pedro fala: mas não é possível, ele já foi crucificado. Só que tinha um detalhe: o espírito daquela estirpe já trazia o Cristo consigo, porque já era um espírito manso, pacífico, na condição de pacificado e pacificador. E é justamente esse espírito que vai ser o móvel da transformação de Paulo de Tarso, de Saulo em Paulo. Porque a transformação de Saulo não acontece na estrada de Damasco. Quem compreende que Paulo começou sua transformação na estrada de Damasco, ainda não leu com olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem do Paulo Estevão. A transformação de Saulo iniciou no primeiro dia que ele entrou na casa do caminho, que ouviu falar de Jesus. E nunca mais ele foi o mesmo. Ele saiu dali ainda doutor da lei, orgulhoso, prepotente, arrogante, mas com uma inquietude interior. Ele encontrou alguém que falava de Jesus o Galileu, o profeta Galileu, o carpinteiro, com mais sublimação do que ele, doutor da lei, falava de Moisés. E aquilo o inquietou. Imagina cada um de nós, do pedestal do nosso orgulho, do nosso egoísmo, naquilo que nós julgamos que fazemos de melhor que todos, não é? Encontrar alguém que com humildade vai além do que nós fazemos, pregando o contrário do que nós acreditamos. Foi essa a inquietude. Então, a estrada de Damasco de Paulo não é só aquele momento que compreende de Jerusalém a Damasco. A virada da estrada de Damasco de Paulo acontece, de Saulo, quando ele sai da casa do caminho. Tanto que a partir dali, todos os dias, ele ficava inquieto, dizendo que Jesus o perseguia. A prova disso é que quando acontece realmente o momento da queda do cavalo na estrada de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus. Imediatamente ele diz: que queres que eu faça? Porque Jesus já tinha envolvido a emoção de Saulo desde o verbo, desde o magnetismo da palavra de Estevão. E nós? Há quantos séculos temos ouvido palavras que nos remetem ao Messias?
uma página que diz que nós devemos ser quentes ou frios, porque se ficarmos no meio, nem vômito para no estômago, porque é morno. E durante séculos nós ficamos morno, não é? Mas acreditamos, a nível de compreender, não de acreditar para descrer, que intimamente cada um de nós já iniciou o seu trabalho de elaboração moral. Santo Agostinho, ele pega essa figura da estrada de Damasco de Paulo e ele traz para si. A nossa estrada de Damasco hoje compreende não de Jerusalém para Damasco, compreende da razão para a emoção. Agostinho de Hipona, ele dizia que algo dentro dele dizia que ele estava errado e que existia algo maior, mas ele não se rendia, porque ele era vaidoso também, orgulhoso também, e se comprazia com o mundo. Mas ele também tinha uma meta. No dia que ele buscasse entronizar aquela verdade, ninguém demoveria ele desse objetivo. Então, a nossa estrada de Damasco é a mesma de Santo Agostinho. Da razão para a emoção. Já ouvimos falar de Jesus. Já sabemos da boa nova. Raciocinamos doutrina espírita a ponto de falar tão bem que as pessoas ficam comovidas. Mas o nosso sentimento ainda está atrelado com as paixões do mundo, pautados no orgulho, no egoísmo, que nos levam à acomodação, à preguiça, à inércia mental e ao retardamento do encontro conosco mesmo no reino dos céus. Mas ainda meditando que cada um de nós, no seu ritmo, no seu tempo, já começou a sua jornada na estrada de Damasco, não é? Porque hoje ainda não agimos como idealizamos. E Paulo vai nos falar isso também. Porque trilhar essa jornada, a estrada de Damasco, da razão para a emoção, é um desafio libertador. E o próprio Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu ainda não quero, eu faço. Então, no mínimo que em nossa vida já estejamos conscientes de que certas coisas não nos felicitam. Porque sempre que atendemos o chamado do mundo, caímos por terra depois. Quando buscamos os apelos do mundo, são apelos insaciáveis. Quando você consome o mundo, daqui a pouco você quer mais. Mas o apelo do Cristo é libertador. No encontro dele com a samaritana, ele diz: se soubesses quem te pede de água, tu é que me pedirias e eu te daria água da vida. Porque a água da vida sacia. O magnetismo do Cristo nos eleva. O magnetismo do mundo nos rebaixa. Então, nós agradecemos a Jesus. Estamos hoje no ano 2020, no calendário cristão. 2020 está batendo a porta, não é? No momento marcante para a nossa trajetória de espírito imortal. Não fazemos ideia do número de espíritos que gostariam de estar no nosso lugar agora. Vestindo um corpo de carne, aleijado, cansado, ferido, mas ainda fazendo escolhas numa vivacidade orgânica no mundo físico. No momento marcante da jornada da Terra, a grande transformação, a grande transição moral. A Terra já passou por várias transições geológicas, tecnológicas, não é? Mas essa agora é a transição moral. E nós estamos aqui. E podemos escolher com quem sintonizar.
Porque independente do caos social que o planeta Terra está vivendo, e é natural, todos os escândalos e todos os conflitos sociais do momento estão seguindo a lei da naturalidade, porque ninguém, um cirurgião, quando ele vai extirpar um câncer de um organismo, de um tecido vivo, ele não faz isso sem pesquisar o máximo possível para extirpar com raiz e tudo. Então, o grande carnegão do orgulho e do egoísmo humano na Terra estão sendo raspados pelo bisturi do amor do Cristo. Então, parece que não tem mais solução. O planeta Terra não é uma nau à deriva. E toda a marzela moral que nós vivenciamos aqui no Brasil está presente em todos os países do planeta Terra. Não nos iludamos. Existem países onde as leis sociais são organizadas e cumpridas, e existe uma condição de decência, de dignidade humana na vivência social. Mas o egoísmo e o orgulho estão lá também. Então, o sofrimento social da Terra não é privilégio do brasileiro. É de toda a humanidade terrena. Mas Jesus não é alguém que fala coisas que não cumpriria. E aí, nos lembrando de alguém que entronizou a Boa Nova de tal modo que é um referencial de pacificador. Falamos que a tropa de elite do Cristo não traz rótulo de evangélico, budista, hindu, espírita, cristão, católico. Aliás, né? Porque Gandhi era hindu. Nasceu, viveu, desencarnou hindu também. Mas foi ele que disse que se todos os livros religiosos se perdessem e só sobrasse as bem-aventuranças, nada se teria perdido. E ele incluiu o livro sagrado do hinduísmo nessa. E nas bem-aventuranças, que está no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças é o resumo da boa nova de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E Mahatma Gandhi, caminhando numa das ruas da África, encontrou-se com um soldado inglês, incomodado porque ele seguia por uma determinada calçada, e exigiu que ele saísse dali. Ele não saiu, e tomou a primeira bofetada e caiu. Levantou-se, tomou a segunda bofetada e caiu. Levantou-se, tomou a terceira bofetada e, sem querer, deu uma com luva de pelica. Porque aí o soldado perguntou: quem te ensinou a reagir tão covardemente? E Mahatma Gandhi olha para o crucifixo que o soldado traz no peito e fala: este aí que você carrega no peito. Então, ser servo do Cristo é muito mais do que ostentar qualquer ritual em nome do Cristo, mas é fazer o ritual interior da renúncia, da abnegação e do devotamento, que com certeza os espíritos e os espíritas que por aqui morejaram, de alguma forma fizeram, tanto que a instituição está aberta 84 anos. Muita paz.